Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Felipe, e ao todo o núcleo de espiritualidade da BP, pela oportunidade de estar participando, não apenas desse incrível evento, né, com palestras muito enriquecedoras, mas também das reuniões mensais. Começamos a participar junto com a BP o mês passado, através de videoconferência, e acreditamos que, assim, aprender um pouco com vocês nessa área que vocês estão desbravando e que é extremamente importante, né? Eu resumiria tudo isso com uma palavra: é inspirador o que vocês estão fazendo aqui. E é realmente fundamental, não só para nós, para os pacientes, como para nós profissionais de saúde. Vou falar um pouquinho sobre humanização e a relação com a espiritualidade e trazer um pouco do que a gente pensa a respeito e como desenvolvemos projetos em relação a isso. É até redundante falar em humanização no cuidado da saúde, né? Porque se a gente está cuidando de seres humanos, ainda mais pessoas que estão frágeis, o mínimo que devemos ser é humanos. Porém, o mundo está caminhando de algumas maneiras em que precisamos realmente repensar, dar alguns passos para trás. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Então, eu trouxe para introduzir um pouco sobre espiritualidade, já foi extensamente discutido, mas eu trouxe frases do Deepak Chopra. É uma pessoa em que eu me referencio muito. Ele é um médico endocrinologista que, ao longo da carreira, mudou completamente a visão e começou a estudar a relação mente-corpo. E hoje é uma das principais referências em autoajuda, medicina integrativa e, obviamente, que permeando tudo isso a espiritualidade. Então, milhares de anos atrás, mestres espirituais inspirados como Buda, Jesus, Lao Tse, propuseram profundas visões sobre a vida. Eles ensinaram que existe um domínio transcendente, além do mundo cotidiano de dor e luta. Além do alcance dos 5 sentidos, há um domínio imperceptível de infinitas possibilidades, e a chave para desenvolver esse potencial é a consciência, o autoconhecimento. A vida espiritual é uma questão de desenvolver os sentidos de vida e significados. Então vejam que eu destaquei alguns termos que são chaves e que foram, inevitavelmente, muito explorados hoje ao longo do dia. Eu trago aqui uma visão de mundo, tá? Essa visão é de uma pessoa chamada Otto Scharmer. Ele é um professor e empreendedor do MIT. Ele desenvolveu uma teoria que chama Teoria U, e ele tem uma plataforma de aprendizagem global que chama-se ULab. Alguém já ouviu falar nisso aqui? É extremamente interessante. Então, resumidamente, ele fala que hoje o mundo vive 3 grandes disrupções. Uma ecológica, uma social e espiritual. É a relação do eu com o meio ambiente, a relação do eu com o outro e a relação do eu comigo mesmo, que é o que ele define como a disrupção espiritual. Exemplos. Hoje consumimos pelo menos uma vez e meia mais a capacidade do que é a capacidade de generação de recursos do próprio mundo. Isso é uma disrupção ecológica. As 63 pessoas mais ricas do mundo, bilionários, detêm a mesma riqueza do que mais de 3 bilhões de pessoas. Isso é uma disrupção social. E hoje, se somarmos as mortes por desastres naturais, assassinatos e as eventuais guerras, elas são inferiores à quantidade de suicídios. Isso é uma disrupção do eu comigo mesmo e espiritual. Então ele desenvolve, através desse exemplo de uma curva, em forma de U, uma maneira da gente atuar contra essas disrupções, sentindo, indo até a fonte e, através da fonte, trazendo algo para o futuro emergente, para o novo. Então, essa é a ideia dessa plataforma de aprendizagem global, que é sugerido por esse autor, que eu acho incrível. E foi através desse processo que eu trouxe o projeto sobre o qual nós vamos falar um pouquinho hoje. Então já fica aqui uma dica para quem quiser aprofundar mais sobre isso. Teoria U e ULab. Ele traz um pouquinho também da discussão sobre relação médico-paciente. Então veja que temos vários níveis, a depender de como o médico age e como que o paciente deseja. Pacientes que querem apenas o reparo de um problema, e o médico é apenas um mecânico.
O paciente ele pode querer receber uma terapia um pouco mais integral, e o médico ele atua como instrutor. Mas ele também pode ser um coach e trazer o paciente para uma reflexão maior de tudo aquilo que está acontecendo. E pode ir mais fundo ainda. O paciente ele pode se transformar. Isso foi muito discutido hoje ao longo do dia também. E o médico ele pode ser um guia, além de todas essas outras funções, para essa transformação. E como que a gente faz esse processo? Do superficial para o profundo. Então, mais uma vez, conversando sobre espiritualidade, sobre transcendência, explorando emoções desses pacientes, as histórias e os propósitos, né? E aqui a gente é muito mais resolutivo. Então, tem situações de oncologia em que a gente não vai conseguir o reparo desejado do paciente, a cura. Muitas vezes a gente consegue, felizmente. E é o que queremos. Muitas vezes a gente consegue aliviar o sofrimento, mas nem sempre a gente consegue curar. E aqui a gente vai ter uma insatisfação muito grande. Mas as pessoas podem sempre se transformar. E aqui é um caso de sucesso, né? Então, o trabalho envolve tanto pacientes como profissionais de saúde, exatamente nessa direção do superficial para o profundo. Então, falando da importância da espiritualidade na humanização, primeiro de pacientes acompanhantes. Eu coloquei essa imagem porque ela traz para a gente uma sensação muito clara de leveza. E é essa a impressão que eu tenho no dia a dia com pacientes que são espiritualizados. Eu não sei se os colegas aqui vão compartilhar essa percepção. Mas são pessoas que sabem entregar. Elas entregam as questões científicas à equipe que está cuidando dela, elas entregam as questões e as demandas espirituais que sejam ao sagrado. E isso, nesse processo, ela tira muito da energia do contrário. Então, às vezes a gente encontra pacientes que talvez por não serem espiritualizados ou outros motivos, chegam armados ao consultório. Tem pacientes que chegam e colocam um gravador na mesa. Tem pacientes que chegam com uma lista de perguntas já com as respostas do Google, como se fosse para testar a gente. A gente entende, então o paciente está com medo, ele está acuado. Mas isso é um gasto de energia que tira do foco do principal, que é exatamente essa entrega. Então eu costumo falar para os meus pacientes onde eu percebo isso. Deixe comigo, quem vai quebrar a cabeça, quem vai gastar energia em estudar a sua doença sou eu, em fazer um plano terapêutico. Concentre-se em aceitar o que está acontecendo e muitas vezes isso não é fácil. Então eu trouxe aqui um exemplo também das fases diante de uma doença ameaçadora da vida, que é da Kubler-Ross. A maioria já deve ter ouvido a respeito, então, resumidamente, essa é uma psiquiatra que foi um expoente e, na verdade, uma das primeiras pessoas a desbravar a tanatologia e as conversas sobre a morte. E ela traçou, através de um trabalho muito extenso e primoroso, algumas fases pelas quais os pacientes passam ao longo do processo da descoberta de uma doença que pode ser ameaçadora da vida. Primeira negação. Não, isso não é verdade, não pode estar acontecendo comigo. Depois vem a raiva. Por que eu? Isso não é justo. Né? Já foi conversado muito sobre raiva aqui. Barganha. Se eu me comportar bem, eu ganho mais tempo de vida. Me deixe viver apenas até pelo menos meus filhos crescerem. Depois vem a depressão, onde o paciente ficava triste por se ver forçado a lutar pela vida quando estava pronto para se preparar para a morte. Essa discrepância entre o desejo e a disposição do paciente e a expectativa de quantos o cercam é que causa neles o maior pesar e a maior perturbação. Então eles negam, ficam com raiva, tentam barganhar, deprimem e por fim aceitam. E é o momento onde a gente traz novamente essa palavra que é incrível, que é o ressignificar. Nas limitações do funcionamento do corpo, as expectativas em relação ao que nos cerca podem mudar radicalmente. O essencial torna-se supérfluo em uma fração de segundos. Custei aceitar a constatação de que muitos dos meus pacientes encontravam novos significados para a existência ao sentir-se esvair, a ponto de adquirirem mais sabedoria e viverem mais felizes que antes. A verdade é que quando se aprende a morrer, aprende-se a viver. Quando se descobre que vai morrer, vê-se o mundo de maneira bem diferente. Então isso acontece, mas vejam que é a última fase. Eu acho que o grande mérito do trabalho de vocês aqui é tentar trazer isso lá para o começo. Não precisa esperar chegar próximo da morte para ressignificar tudo que está acontecendo. E vejam bem que a fé, a espiritualidade e a religião, elas são questionadas em todas essas fases da doença. Então, quando a gente
questiona, por que eu? Você está conversando com quem? Se eu me comportar bem, eu ganho mais tempo de vida. Me deixe viver. Você está barganhando com quem? E a aceitação. Então, a aceitação, a ressignificação, a busca de sentido, a descoberta de um novo sentido, ela vem, obviamente, incorporada de muitos aspectos de espiritualidade. E vejam bem que esse é um processo não apenas para os pacientes e também acompanhantes que enfrentam aquela doença, mas também os profissionais de saúde. Os médicos e outros profissionais de saúde também estão doentes. E hoje a gente caracteriza como síndrome de burnout. E quando a gente vai entender um pouco os números, é impressionante. Está sendo cada vez mais estudado, isso é muito bom, mas tem números de que até 30% dos oncologistas têm pelo menos alguma das características de burnout, em estudos americanos. E por que isso acontece? Faz parte de todo esse processo de disrupções do eu com o outro, do eu comigo mesmo. Então o médico tem dificuldade de cuidar de si mesmo, tem dificuldade de relações humanas, relações profissionais, dificuldade de gestão de tempo, muitas vezes pressionados por vários motivos. E aí vem exaustão emocional. Os profissionais estão exaustos emocionalmente e fisicamente. Despersonalização, isso vem junto com desumanização, a pessoa não se reconhece mais. E um baixo senso de realização pessoal. Então, gente, isso aqui é muito perigoso. Porque, vejam bem, você entra num consultório, muitas vezes, como eu falei, armado. E você encontra um médico armado. Isso não funciona. Então, a gente precisa também atuar nisso daqui, de uma maneira urgente. Né? E quais são as ferramentas? Lembre-se que está sendo extensamente discutido, inclusive na Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Já é tema muito presente nos principais congressos e eventos internacionais. E já estão estudando ferramentas de como lidar com isso. Uma delas é a espiritualidade. Então, resgatar a essência. Trazer os médicos para conversar sobre espiritualidade. Trazer os oncologistas para conversar sobre espiritualidade. E diante de todo esse contexto que surgiu o projeto que a gente construiu, idealizou e começamos a executar em Brasília. O projeto Mãos Dadas, Compartilhando Emoções e Enfrentamento do Câncer. Então, eu queria trazer agora mais uma parte prática de falar um pouco de como que a gente pensou em atuar nesses pontos sobre os quais introduzimos. Eu não podia deixar de falar do meu colega, parceiro, também idealizador Gabriel, e foi realmente um encontro nessas horas que a gente acredita mesmo que tem algo por trás. Porque conhecemos no ano passado, passamos a trabalhar no mesmo serviço de oncologia, e quando fomos conversar sobre as escalas de fim de semana, a gente começou a trocar uma ideia sobre espiritualidade, a partir de um interesse comum. E descobrimos que cada um estava idealizando um projeto com exatamente as mesmas premissas, só que com alguns detalhes diferentes. E de repente estava trabalhando junto. Opa, vamos unir forças. Né? E daí que surgiu o nosso projeto. Então, o que é o projeto? É um projeto de humanização em oncologia. A gente quer explorar o lado mais humano, não só dos pacientes, mas também dos profissionais de saúde. E criar uma relação médico-equipe mais empática. Então, pacientes mais confiantes, menos defensivos, médicos mais acolhedores, menos armados. Quais são os métodos? Oferecer métodos e ferramentas que ajudam o paciente no enfrentamento da doença, porque entendemos que é um trauma, é um momento muito difícil na história de vida daquela pessoa. A gente quer empoderar o paciente, aprofundar as relações entre eles, acompanhantes e equipe de saúde, através do compartilhamento de emoções. E atividades dinâmicas, para auxiliar tanto os pacientes a ressignificar o momento, não para chegar na última fase, próxima à morte, e estimular a equipe de saúde a se relacionar melhor entre si. Então, eu trouxe aqui algumas das atividades. Esse é um workshop, já é o 7º que acontece em Brasília, esse foi agora em abril desse ano, onde a gente ficou 1 dia e meio, abrimos inscrições, tinham 30 pessoas, todos pacientes, falando sobre inventário de vida pessoal, conversando sobre sentido para o câncer, um pouco sobre hábitos de vida, sobre meditação, levamos instrutores para fazer algumas atividades, importância da religião, conversa sobre morte, medos, um pouco sobre caridade. Então foi assim, foi um workshop, foi um dia intenso onde a gente pôde estar muito próximos.
E não precisa nem falar o tanto que isso foi enriquecedor, não só para nós, como para os próprios pacientes também. A gente criou um espaço dentro do hospital para se discutirem ferramentas que são importantes no aprimoramento do autoconhecimento e das relações humanas, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de alguns encontros que fizemos no ano passado sobre mindfulness, e aqui foi interessante que quem falou foi uma instrutora de mindfulness, que era nossa paciente, tinha acabado de passar por uma quimioterapia após operar um câncer de mama. Então, foi incrível ela trazer como que foi a experiência dela e como que foi a meditação em todo esse processo. Nós trouxemos um empreendedor para falar sobre como se executar um projeto de vida para aqueles pacientes que muitas vezes não tinham muito tempo de vida. E como resgatar e trazer o legado para a família. E foi realmente também um momento muito interessante. Trouxemos médicas que são facilitadoras de comunicação não violenta, que é uma ferramenta poderosíssima hoje em dia para aprimorar relações humanas e ter conversas mais empáticas, né? E aqui foi interessante, porque, só de curiosidade, quem daqui é médico? Ótimo, então assim, fico feliz porque está bem representado, porque vejam bem, para todos esses eventos, a ideia não é atrair só pacientes, mas equipe de saúde, e a gente consegue. A gente consegue atrair psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, fono, toda a equipe multi. Eles se engajam, eles participam, eles discutem. Mas é tão difícil atrair médicos, e a gente convida mais de 200 médicos, tanto do hospital quanto de fora. Esses eventos são abertos, não tem inscrição, não é pago. Mas o evento que a gente teve mais médicos, tínhamos 3. E fica aqui um desafio, porque, ao meu ver, eu não sei se vocês concordam, a classe médica é a que mais precisa desenvolver essas ferramentas aqui. Então fica aqui um desafio e, na verdade, um desabafo. Esses foram alguns eventos que fizemos esse ano. Então tivemos um espaço para falar sobre morte. E tivemos um espaço esse mês mesmo para falar sobre ciência e espiritualidade. E foi extremamente interessante. Esse aqui eu trouxe algumas fotos. Nós levamos um frei para defender a voz da fé. E levamos um cientista. E ele é um cientista, é um biólogo que trabalha com bioengenharia. Assim, ele manipula cromossomos, gente. E ele teve a experiência de participar da Academia do Vaticano. Ele foi convidado para dar uma palestra lá. Então, ele trouxe para a gente a experiência exatamente dessa integração. E foi muito interessante, porque foi extremamente profundo, enriquecedor, filosófico. E a conclusão é que, apesar de, historicamente, essas duas áreas já terem muitos atritos, né, e serem consideradas até divergentes, hoje a gente consegue traçar raciocínios na mesma linha. Foi muito interessante, porque a conclusão foi basicamente essa no fim. Tanto o cientista quanto o Frei estavam falando a mesma coisa. É incrível. Esse é um programa que começamos também em junho, trabalhando a questão de burnout para médicos residentes em oncologia, onde a gente tem encontros regulares também para explorar essas ferramentas. Então, não consegui com os meus eventos, confesso aqui o meu fracasso. Nós estamos tentando trazer essas pessoas para treinamento, para ver se desta maneira a gente consegue, de alguma forma, discutir de maneira mais profunda em relações humanas, técnicas de resiliência, para que a gente diminua a incidência de burnout e, obviamente, consequentemente, ofereçamos um cuidado mais refinado aos nossos pacientes. Esse é um questionário também, onde aplicamos para algumas pacientes, e vai muito de encontro do que foi discutido aqui em relação à dignidade, a sentido, onde a gente aborda algumas reflexões pessoais. Então, a gente oferece para alguns pacientes, nem todos respondem, alguns acham muito difícil, mas a gente dá um tempo para eles refletirem e depois, em um outro momento, a gente conversar especificamente sobre isso. Quem é você? Como você se define? O que mais te emociona? Qual é o princípio que te direciona na vida? Qual o drama da sua vida? O que aprendeu com ele? Qual é o seu maior sonho? Como realizá-lo? Qual o momento mais feliz da sua vida? O que de mais bonito presenciou? Quais são suas fontes de energia? Reflexões sobre o mundo. Qual o seu papel? O que admira no mundo? O que está acontecendo? Como construir um mundo melhor?
onde no seu ambiente você presencia um espaço que funcione. E algumas informações pessoais, como músicas, frases, filmes, habilidades. E é interessante, o nosso trabalho dos bastidores é de unir essas informações e conectar esses pacientes. E quando a gente vê o tanto que isso é enriquecedor e como a gente consegue trazer emoções através desse trabalho, é uma coisa muito gratificante. Então, obviamente que com esse questionário, o principal objetivo é individualizar o cuidado. Quanto mais eu conheço do meu doente, mais eu posso ajudá-lo, não só do ponto de vista técnico. Mas também estimular a reflexão, busca de autoconhecimento, exploração até de projetos pessoais. Compartilhar histórias, emoções, conhecimentos entre eles e entre a equipe de saúde. Eu tenho certeza que todo mundo tem algo para ensinar para o outro. E por que não através do câncer, que foi aquilo que uniu os profissionais com os pacientes e aqueles acompanhantes, não usar essa possibilidade para fazer esse compartilhamento, né? Conectar pessoas com interesses comuns, isso aqui é incrível. Então, tem uma filha de uma paciente minha que achou uma demanda de que, por que não a gente começar a entregar cartas para pacientes que estão em fase terminal de vida? Ela viu a mãe dela e a mãe dela perguntou para ela, nossa, eu ficaria tão feliz de receber uma carta, ao acaso, de uma pessoa anônima, com mensagens de bondade. Então, aquilo foi o gatilho para ela desenvolver um projeto. Depois que a mãe faleceu, ela continuou o legado da mãe. E desenvolveu o projeto. E, de repente, na hora que você vê, a fotógrafa do projeto é uma paciente que conheceu num desses encontros. A secretária é outra. A acompanhante do outro paciente é a pessoa que divulga. Então, de repente, elas estão envolvidas em interesses comuns para um bem maior. E aquilo dá propósito para a vida desses pacientes. E, obviamente, resgatar a vida após a doença, né? Tem paciente que pega a doença e coloca como a única coisa que está acontecendo na vida. É uma maneira da gente tentar trazer de volta. A doença, ela existe, ok, mas tem muita coisa por trás. Não vamos esquecer isso. Então, resumindo a aula como um todo, como a espiritualidade ajuda no processo de humanização dos cuidados em saúde. Primeiro, ajudando a buscar o sentido de vida, explorando as emoções, inspirando reverência, estimulando o autoconhecimento e transcendência, né, que são esses termos quase que são chaves nesse tipo de discussão para a gente resgatar o que é mais importante, que é sermos humanos e cuidar de pessoas que estão em sofrimento. Então, esse é o nosso desafio. Os pacientes acompanhantes, ferramentas para ajudar a lidar melhor com a doença, médicos e profissionais de saúde a exercitarem o autocuidado. E assim todos construímos um mundo melhor diante de todas essas disrupções que nos afligem, né? Então, eu finalizo também a aula com mais um discurso aqui do Deepak Chopra. À nossa volta, as pessoas sofrem com vazio e ansiedade. Há um vácuo a ser preenchido, esse é o vácuo espiritual. Negar o valor da experiência subjetiva é descartar boa parte do que faz a vida valer a pena. Amor, confiança, fé, compaixão, verdade, arte, moralidade. O futuro do planeta depende da elevação de nossa consciência, fazer com que Deus deixe de ser apenas uma força externa para se tornar uma experiência interna. Então é isso, gente. Muito obrigado.